Bom dia, boa tarde ou boa noite se você está vendo esse vídeo na madrugada. A gente está aqui de volta com o nosso Off Game Responde. É um quadro que a gente tem onde a gente recebe algumas perguntas no nosso privado e seleciona alguma delas para falar aqui em público, já que a gente, na maioria das vezes, não tem tempo de responder, até porque muitas vezes são perguntas repetidas de usuários diferentes, então a gente selecionou ah, algumas para responder hoje aqui para vocês. Vamos ver. Bom, a nossa primeira pergunta aqui que chegou na nossa caixa de hoje é a seguinte: qual o método mais lucrativo para quem vai começar no trading esportivo? E para responder essa pergunta e todas as demais, o CX que vai falar com vocês. Tudo bem, CX? Sejam bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que esteja tudo bem com a data FIFA. Estamos no meio de uma data FIFA, muita coisa acontecendo, apesar de ser um pouco complicado para a maioria das pessoas. A data FIFA é um lugar, é um momento de um volume muito grande e intenso de trabalho. Mas vamos lá, vamos responder aqui um pouco de perguntinhas. A gente sabe, esse é um momento que, às vezes, o CX é mais duro, às vezes menos duro, mas vamos ver o que a gente tem para responder. Bom, a primeira pergunta aqui é: qual o método mais lucrativo para quem vai começar no trading esportivo? Bom, se você está começando, antes de qualquer coisa, se você está começando no trading esportivo, se você tem pouca experiência ou está começando e você está sendo e está sendo, porque olha bem para você, o que, que você está fazendo agora? Provavelmente você está no YouTube, você está em todas as outras plataformas que existem, procurando o quê? Fazendo buscas, né? É isso que você está fazendo buscas e sendo bombardeado, dinamitado, atacado de todas as maneiras, por todos os flancos, via terrestre, marítima, aérea e até espacial, por informações a rodo e maneiras mil de fazer ou ganhar dinheiro e ter lucro. Então, veja bem, primeira coisa para você que está começando no trading esportivo é começar a tomar cuidado com a sua própria pergunta. Qual o método mais lucrativo para quem vai começar no trading esportivo? Lucro e dinheiro, se você está começando, são duas palavras que devem ser banidas da sua vida. Banidas de maneira definitiva, até que elas façam algum sentido para você. Veja só como a sua pergunta ela é completamente contraditória. Qual é o método mais lucrativo para quem vai começar no trading esportivo? Começar e lucrar não caminham na mesma estrada. Então, se você está começando no trading esportivo, são seus primeiros contatos, tem pouco tempo no mercado, e pouco tempo no mercado eu vou dizer, viu? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pouco tempo no mercado, pouco tempo. O que é que você viveu em 3 anos? Olha bem para você. Já parou para contar quantas horas de trabalho você tem em 3 anos? Quantas horas acumuladas de trabalho você tem em 3 anos? Será que são tantas horas assim? Provavelmente não. Provavelmente você não tem tantas horas assim acumuladas de trabalho em 3 anos para dizer que você ainda não é uma pessoa apenas começando no trading esportivo. Então, vamos tentar apagar as duas palavras, lucro e dinheiro. Então, qual o método? O método mais, abre aspas, importante para você que está começando no trading esportivo e está fazendo a sua busca e digitou alguma coisa para procurar é fugir.
correr, ficar totalmente horrorizado, olhar para aquilo e ver a face do mal, nunca, começando, nunca procurar nenhum tipo de material ou conteúdo que use a palavra lucro ou dinheiro. Este é o melhor método para você que está começando. Se você está começando, não é lucro nem dinheiro que você deve procurar. Então, se você olhou, se você procurou, se você se envolveu com qualquer coisa que tenha a palavra lucro ou dinheiro, com certeza isso não está ajudando o seu começo. O seu começo deve vir com outras coisas. Conhecimento, aprendizado. Essas são as coisas, essas são as palavras, esses são os conteúdos, é isso que você deve procurar. Quem está começando, vamos combinar, quem está começando não pode estar, é impossível, pode até ter um sonho mas não pode estar preocupado em lucro e dinheiro. Então, se você quer sucesso, talvez esse seja o seu espírito para o futuro, sucesso. Se você quer ter sucesso, se você quer atingir sucesso, se você quer viver o sucesso, e não é só aqui dentro não, tá? Não é só aqui dentro, não, em qualquer área da sua vida. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, coloque começar e lucro ou começar e dinheiro na mesma frase. Então, como responder a sua pergunta? Da maneira mais tranquila possível, apagando a palavra lucrativo e trocando ela por importância. O que é importante para quem começa? Conhecimento e aprendizado. Se você, começando, estiver procurando por lucro ou dinheiro, você está começando muito mal. Então, é essa a grande resposta para a sua pergunta aqui. Não procure por dinheiro, não procure por lucro, não consuma lucro e não consuma dinheiro, porque eles não falam a mesma língua que fala a ideia de começar, a ideia de iniciar. É isso. E aí, Jean, tem alguma coisinha pro nosso querido amigo? Não, você falou tudo, é isso mesmo. Acho que a pessoa, quando está começando, tem que buscar estudar e obter conhecimento, não uma fórmula mágica que, assim que ela começar, vai colocar um dinheiro e vai ter lucro a partir disso. Porque se isso funcionasse, concorda comigo que não tinham tantas pessoas desistentes nesse mercado, tantas pessoas com bancas quebradas? Então é o que você falou, é o jeito errado de começar. Você pega o seu dinheiro, vê ali um método X para ter lucro, aplica ele, aí você já não tem experiência no mercado, você já não tem experiência no trading, você já não tem experiência com nenhum tipo de estratégia, método, técnica, e você só copia o que alguém fez, que você não faz a menor ideia se aquilo será lucrativo a longo prazo, somando a sua falta de conhecimento até para poder avaliar se aquilo que está sendo feito está sendo pelo menos um pouco te ajudando em alguma coisa, você não consegue ter essa percepção que você está muito novo naquilo. Então, na verdade, você está perdendo tempo e gastando dinheiro e não está adquirindo conhecimento nenhum. Então, eu acho que a pessoa que está começando tem que começar estudando e obtendo conhecimento mesmo, sem fórmulas mágicas. Porque é o que eu falei, se fórmula mágica desse certo, não tinha tanta gente por aí vendendo coisas ou com bancas quebradas. Então, para mim é uma coisa muito simples e muito explícita, que é fácil de ser observado. Então, busque conhecimento. É o que eu tenho para dizer sobre isso. Agora, uma outra pergunta, vamos para a nossa pergunta número 2 aqui, das que eu selecionei, é que como estamos em período de data FIFA, estão chegando muitas perguntas, né? Porque acho que as pessoas estão com menos trabalho para fazer.
porque as pessoas são focadas em futebol, né? Então, assim, realmente a data FIFA ela cai um pouco a qualidade, porque você não tem as grandes ligas e tudo mais, as pessoas ficam perdidas e acabam se encontrando com mais questões do que normalmente. Então tá chegando um montão de perguntas, por isso a gente resolveu fazer esse quadro. E é isso, é a segunda pergunta que a gente tem aqui, ó. Quanto tempo em média vou levar para conseguir ver resultados e fazer meu primeiro saque? E aí, Sex? Essa pergunta é maravilhosa. Essa pergunta é totalmente relacionada com a primeira, né? Ela é totalmente. Poderiam ser da mesma família. São primas. Não são da mesma pessoa, mas as perguntas poderiam ser da mesma família. Sim, Poderiam ser primos ou sim. Não, é primas, que chega né? bastante. Eu peguei, o que, que eu fiz? Eu vi a quantidade de perguntas iguais, assim, ou parecidas, tipo, ah, quanto tempo eu vou receber? Quanto tempo pra... E juntei numa única pergunta, mas vem de várias fontes e mais ou menos a mesma pegada de pergunta. Daí eu selecionei o maior conjunto de perguntas parecidas, né? Mas é isso, ela tem tudo a ver. É uma pergunta muito parecida com a primeira, da mesma família da primeira. Veja bem, quanto tempo, quanto tempo, em média, vou levar para conseguir ver resultados e fazer meu primeiro saque? A resposta correta para isso aqui seria o quê? Ansiolítico. Você está ansioso. Você está ansioso. Muito ansioso. Isso está me lembrando muito. Está me lembrando muito uma amiga minha, fisioterapeuta, e que diz para mim que depois de uma pessoa passar por um processo cirúrgico, pergunta para ela assim: quando eu vou estar andando? E ela normalmente responde, eu gosto muito da resposta dela, ela responde: que tal você fazer a primeira sessão de fisioterapia? Não tem quanto tempo em média você está preocupado? Veja bem. Primeiro saque. Saque envolve o quê? Dinheiro e envolve lucro. Se você está preocupado com lucro e dinheiro, provavelmente você não tem segurança de que você vai ganhar. Você está preocupado em ver resultados, tal preocupado em adquirir o máximo conhecimento possível. Quanto mais conhecimento você tem, menos tempo você leva para ter resultados. Quanto maior o seu aprendizado, menos tempo você leva para ver resultados. Então, quanto tempo em média para conseguir ver resultados? Que tal eu fazer a pergunta: quanto tempo em média você tem para investir no seu conhecimento? Se você me disser 1 hora por semana, eu vou dizer para você muito tempo até você ver os seus resultados. Se você disser para mim 3 horas por semana, eu vou dizer algum tempo. Se você disser para mim 12 horas por dia durante um período de tempo de 6, 8, 10 meses, eu vou dizer para você pouco tempo. A questão não é quando vêm os resultados, a questão é quanto tempo você tem, em média, para investir no seu conhecimento. E mais importante que isso, que eu acho, é quanto tempo, em média, você está disposto, não é a dar para a pessoa que vai lhe passar conhecimento, mas dar para você mesmo absorver o conhecimento. Ou você vai cobrar de você mesmo? Quanto tempo, em média, você vai levar, ou você está disposto a levar, para sair do modelo copia e cola que você vê na internet para o modelo criar
e desenvolver e aplicar algo meu. Isso gera resultados mais rápidos. Então, a questão aqui não é quanto tempo vou levar para ver resultados, é quanto tempo, em média, você tem para investir no seu próprio conhecimento. É este tempo que diminui o tempo que você leva para ver resultados. Não é o seu resultado, e aí é muito importante o meu primeiro saque. O seu primeiro saque não é algo que você deve se preocupar se você tiver um alto nível de conhecimento. Porque o saque ele é totalmente atraído e apaixonado pelo conhecimento. Se você tem conhecimentos, você não vai precisar se preocupar com o saque, porque ele vai se apresentar naturalmente para você. Se você está preocupado com que dia ele vai chegar, é porque provavelmente você tem pouco conhecimento para aplicá-lo e fazer o saque se apaixonar por você. Então, é muito parecida com a primeira pergunta. É muito parecida. Ela é muito atrelada a que tipo de pensamento? Lucro e dinheiro. E a gente tem que entender uma coisa que é muito importante. É muito importante. Majoritariamente, o mercado em si, ele é constituído por pessoas em fase inicial. Majoritariamente. Então, não são pessoas que devem estar em nenhum momento preocupadas com saque. Olha só, vejam as três palavras em duas perguntas aqui: saque, lucro e dinheiro. Saque, lucro e dinheiro não tem absolutamente nenhuma relação com a palavra inicial, começar, primeiro, primeira vez, resultados. Não tem. Por que que não consegue ver os resultados? Por que que o primeiro saque demora? Por que que lá na primeira pergunta o método lucrativo é mais importante? Por quê? Porque o começo está errado. O começo está baseado no quê? Saque, lucro e dinheiro. E ele deveria ser baseado no quê? Aprendizado, conhecimento e desenvolvimento. Se você começa errado, você tem um potencial enorme de não ter futuro aqui dentro. Então, todo mundo quer, né? Pelas tuas primeiras perguntas, né? Todo mundo quer dinheiro, lucro e resultado, então deveria começar por conhecimento, aprendizado e desenvolvimento. Essas deveriam ser as perguntas que chegam e não dinheiro, lucro e saque. Resultado. Não são palavras que combinam com o que é o mercado majoritariamente, que é o mercado majoritariamente inicial. É um mercado majoritariamente jovem. Então, não é um mercado que deve consumir lucros, dinheiros, saques, resultados, e é um mercado que precisa imediatamente sair do modelo copiar e colar. Que olha para você que está ouvindo isso aqui, é o que você faz, né? Copiar e colar. É isso, Jean. É a respostinha para prima da primeira pergunta. É isso. Não, exatamente. São perguntas muito similares, mas foi o que eu disse. É um que chega num grande volume, né? Vem sempre nessa vertente que até lembra provavelmente algumas outras que a gente já respondeu aqui no Off Game Responde 1 e 2, né? De certa forma, elas estão sempre atreladas ao próximo do mesmo assunto, né? A essa ansiedade de conquistar o saque ou o lucro e tudo mais. Aí eu acho que vale só para complementar aqui falar o que é bem discutido no nosso grupo. A gente sempre faz esse comentário, né? Que as pessoas precisam entender primeiro que isso aqui é um mercado, uma área de trabalho, vamos dizer assim, como qualquer outra.
e ninguém começa nas outras áreas de trabalho, tipo, a pessoa não vai fazer um curso de eletricista no Senai, Senac, qualquer um desses que tem aí na sua região. Às vezes gasta, às vezes não. Às vezes você vai ter que pagar ali, sei lá, uma taxa mínima. Mas não é porque você vai pagar essa taxa mínima que depois de você estudar 3 meses, você sai dali garantido com um emprego e com um salário que vai te retribuir imediatamente aquilo que você fez. E mesmo assim, você vai pagar, estudar 3 meses, para depois ver se você vai conseguir alguma coisa. Isso eu tô falando no menor nível, no nível que talvez seja mais rápido, que é uma especialização curta de coisas que o mercado de trabalho tem espaço, né? Agora, em diversas outras áreas de, de trabalho é muito diferente. Você não consegue ser. Para você ser um médico, você tem que trabalhar, tem que estudar o quê? 15 anos pelo menos, para você chegar num patamar de salário que você normalmente deseja quando você pensa em cursar uma medicina. Direito, a mesma coisa. A pessoa estuda 5 anos, tá, ainda tem que fazer 1 milhão de provas. Quando vai fazer a prova, ainda tem que pagar para fazer a prova da OAB. Às vezes tem que dar um curso para fazer a prova da OAB. O cara faz, e quanto que é o primeiro salário do cara? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro. No cara, um cara bem formado, numa universidade pública, 3 mil. No máximo, estourando explodido, se o cara tem o quê? Uns 7 anos de estudo de faculdade, que ele, mesmo que ele tenha estudado numa faculdade pública, ele gastou com a passagem, ele gastou com a alimentação, ele gastou com livros, ele gastou com cursos, ele gastou com coisas extras. Só muito depois ele vai começar a ver o retorno. E aqui, em outras áreas similares a essa, como até mesmo o trading financeiro, qualquer tipo de carteira que as pessoas fazem com ações, elas querem comprar hoje e daqui a 30 dias ter um super resultado. Tipo, não vai acontecer. Nem aqui, nem em outro lugar. Já, tipo, não se iluda, porque é uma construção. Então não adianta. Você vai ter que estudar, se desenvolver, todas essas palavras que o CX falou, para só depois você começar a ver um fruto daquilo. Então não adianta querer começar aqui, como as pessoas chegam, eu tenho uma banca de 500, eu vou dobrar essa banca até o mês que vem. Você pode até conseguir, mas você não vai sustentar essa dobra de banca. Porque você não tem conhecimento, você não tem desenvolvimento, você não tem técnica, você nem trabalhou seu emocional para chegar com 500, daqui a um mês ter 1.500 e de repente perder os 1.500 todos. Você não tem emocional para isso, você não trabalhou para isso. Então você é muito difícil, você não vai conseguir. Então tem que começar devagar, aprendendo, conhecendo, desenvolvendo, aprimorando, e aí, naturalmente, você vai ter lucro e naturalmente o saque vem. Mas é mais ou menos isso, só para comentar, porque é uma coisa que a gente comenta muito, né? Que as pessoas em qualquer outra área de trabalho, elas têm a paciência que aqui elas não têm. Elas querem ser imediatistas. E não rola. Aqui, agora vamos passar para a nossa terceira pergunta, que eu já não me lembro qual é. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui para eu mesma ver. Qual a melhor maneira de selecionar jogos para trabalhar? Agora a gente já está numa outra vertente de perguntas. E aí, Sex, que conselho você dá para quem está querendo saber como selecionar os jogos para trabalhar? Isso é muito legal, né? Mudamos a vertente da pergunta, mas o problema continua o mesmo, né? Não muda. Qual a melhor maneira de selecionar os jogos para trabalhar? Talvez, alguém esteja pensando, o CX vai me indicar um site, o CX vai me dizer que eu tenho que trabalhar jogos X, Y ou Z, ou o CX vai me dizer que eu tenho que usar um site específico, ou tenho que pagar um tipo de produto ou serviço específico? Claro que não. Claro que não. Qual a melhor maneira de selecionar um jogo para trabalhar? Primeiro de tudo, auto-se conheça. Auto-se conheça. Então, qual é a melhor maneira de selecionar jogos para trabalhar? Eu vou te responder isso com uma pergunta para você mesmo. Qual é o seu perfil? Em que tipo de ambiente eu coloco você e você se sente mais confortável?
Isso é um autoconhecimento. Se você selecionar, eu vou selecionar jogos pela camisa de um time, eu vou selecionar jogos pela liquidez de um mercado. Ajuda? Claro que ajuda. Eu vou selecionar jogos porque eu conheço mais uma equipe X. Ajuda? Claro que ajuda. Claro que ajuda. Mas é preponderante? É fundamental? É o mais importante? O time, a camisa, o conhecimento sobre o time? Claro que não. Claro que não. Antes de todo esse clichêzinho que eu contei aqui, o que vem na frente deles aqui? Quem leva a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos? O seu autoconhecimento. Você tem autoconhecimento? Você sabe qual é o tipo de ambiente que te deixa mais confortável? Qual é o tipo de ambiente que você está mais preparado, que você tem mais conhecimento, que você tem mais conforto de tomar as decisões corretas? Você conhece? Porque se eu tomar um exemplo aqui, eu posso tomar um exemplo batido, didático, clichê monstruoso, Manchester City, por exemplo. Parece bem óbvio e tranquilo eu dar esse exemplo para qualquer pessoa, Manchester City. Mas o Manchester City vai colocar você em cenários diversos durante a temporada. Então, o ponto não é vou trabalhar o Manchester City, vou selecionar jogos do Manchester City, vou selecionar jogos de favorito, vou selecionar jogos de times que jogam em casa, Não! É você. Qual é o seu perfil? Em que tipo de ambiente que eu coloco o Manchester City e você se sente mais confortável com ele? Será que é em todos? Será que em todos eles você é capaz de tomar as melhores decisões? Será que em todos eles você é capaz de tomar a melhor decisão mesmo quando ela for contra-intuitiva? Então, qual é a melhor maneira de selecionar jogos? Autoconhecimento, autoavaliação. Quem é você no mercado? Em que tipos de cenário você se sente melhor? Onde você toma as melhores decisões? Onde você está mais confortável? Então, quer dizer, Sex, que eu não posso chegar num sábado, por exemplo, e escolher apenas jogos de super favoritos? É claro que não. É claro que não. Você se sente bem lá? Ah, eu me sinto bem por causa do time? Não. Você tem que se sentir bem no ambiente que o time está. Vou dar um exemplo meu. Meu, pessoal. Eu sou um péssimo nadador. Péssimo. Me sinto super mal dentro do mar. Por que me sinto super mal dentro do mar? Porque se o mar tiver qualquer tipo de oscilação no comportamento dele, eu entro em pânico. Por que eu entro? Mas aí vem, por que eu entro em pânico? Porque eu tenho um baixíssimo nível de conhecimento quando o assunto é nadar. Nadar eu tenho baixíssimo conhecimento. Então, você está dentro de um ambiente que não importa se é o Manchester City que está lá dentro. O que importa é você, o seu nível de conhecimento, o seu nível de autoconhecimento e de autoavaliação. Então, quando você for selecionar um jogo, antes de selecionar um jogo, olhe bem para o jogo. Olhe bem para o mercado, olhe bem para as odds apresentadas, olhe bem para o potencial de movimento do mercado. Você se sente bem ali dentro? Você convive bem com aquele ambiente que você está entrando? Porque se você não convive bem com aquele ambiente, se aquele ambiente não te faz bem, atrapalha as suas tomadas de decisão, o Manchester City não é o ponto. O Manchester City não é o fator para você escolher o jogo. É você, seu autoconhecimento, sua autoavaliação. O que eu sou capaz de fazer nesse ambiente? Será que eu sou capaz? E aí a gente volta, né? Onde é que está o problema? Conhecimento.
Onde é que está o segundo problema? Aprendizado. Onde é que está o terceiro problema nesse caso do desenvolvimento? Não tive aprendizado, logo, pouco conhecimento, com pouco conhecimento não me desenvolvi. Aí vou selecionar um jogo a partir do quê? A partir de nomes de times? Camisas? Não. Ambientes. Olha bem para o mercado que você está entrando. O Manchester City não está no mesmo ambiente todas as semanas. Como o Real Madrid, como o Barcelona, como o Liverpool, como o Flamengo, o Palmeiras ou qualquer um. Você sabe, domina, tem conhecimento sobre o que é o ambiente para nós. O ambiente para nós é o mercado. Você tem conhecimento daquilo? Você conhece os potenciais movimentos daquele mercado? Você conhece as potenciais tomadas de decisão daquele mercado? Se você não conhece, é porque não tem aprendizado, logo o seu nível de conhecimento é baixíssimo. Dessa maneira, você jamais se desenvolveu. Que vai pular lá? Então, gostei do que você falou, Jean. Parece que mudou o tema, né? Mas o problema é o mesmo dentro de outro tema. O que tem para falar para o nosso amiguinho aí? Sim. Não, é basicamente isso. Eu acho que a pessoa ela tem que saber exatamente o que você disse, aonde ela se sente bem trabalhar. Porque uma coisa é ela trabalhar o Manchester City contra o Luton. Outra coisa é ela trabalhar o Manchester City contra o Liverpool. Só que não deveria ser diferente se ele sabe exatamente por que ele está trabalhando o City. Mas não, num jogo ele vai trabalhar mais confiante, no outro menos. E a gente está falando do que? De oscilações de odds, a gente está falando de um City que contra um Liverpool com certeza vai te pagar muito melhor dentro de determinadas estratégias do que contra um Luton. Então você é confiante quando ganha menos e quando você pode talvez ganhar mais, você tem medo de operar, você não tem segurança porque contra o Liverpool é complicado. Então, basicamente é isso. Você tem que ter conhecimento. Continuamos na mesma tecla. Sem conhecimento, muito difícil de desenvolver e muito difícil de escolher jogos. E o que eu vejo realmente por aí é isso. Escolhem esses jogos não só pela camisa, como pela falta de camisa no adversário, principalmente. Quanto maior a zebra, mais confiantes as pessoas vão naquele mercado. Então é complicado. As pessoas basicamente selecionam quais são os grandes perdedores do dia e fazem aquele jogo. Mas aí talvez o grande perdedor esteja sendo a própria pessoa que não está sabendo explorar o mercado da forma adequada. E o dia que uma super zebra vence, como a gente viu várias vezes nessa temporada, em todas as ligas, sei lá, um exemplo clássico que aí a gente recebeu bastante mensagens sobre foi quando o Bayern de Munique perde para o Bochum, não é mesmo? Foi isso, foi uma derrota emblemática. Pessoas quebraram bancas e mais bancas. Mas é por isso. Ela está, de uma forma equivocada, aplicando o conhecimento dela. E quando dá errado, dá muito errado. Dá muito errado. Então, é isso. Você disse muito, respondeu muito bem. Vamos partir aqui para a nossa quarta pergunta. Eu ia falar quarta e última, mas não é a última. Nossa quarta pergunta. Coloquei aqui para rodar, que já vai chegar para eu ler. Bom, o que dá mais certo? Seguir ligas ou time? Agora continuamos no mesma pegada, né? De pergunta. O que dá mais certo, eu imagino que seja atrelada às primeiras perguntas. O que funciona melhor ou talvez o que dá mais lucro, não é mesmo? Você seguir ligas ou times específicos. E times eu entendo como camisas, ou seja, grandes times, né? Grandes camisas, ou a liga, uma grande liga, talvez. A pergunta é essa, que no fim das contas estão todas interligadas. O que dá mais certo? Seguir ligas ou times? Deus. Seguir Deus dá mais certo. Talvez. Dependendo da sua religião. Ou no que você acredita. Gente, de novo.
Mudamos a temática, mas voltamos ao problema do conhecimento. Voltamos ao problema do conhecimento. O conhecimento é tão pequeno, a linha de aprendizagem de mercado e do que se faz aqui no Brasil, ela é tão pobre, que leva a esse tipo de pergunta. E a pergunta não é ruim, tá? A pergunta é maravilhosa. Tá? Às vezes eu estou respondendo aqui a pergunta dizendo que a linha de aprendizado que se tem é tão pobre, mas não é. É porque a pergunta é maravilhosa. A pergunta é maravilhosa. Ora, times ou ligas? Fully matched. Nem times, nem ligas. Qualidade operacional é melhor. Qualidade. Como qualidade se é? Que a Premier League não é extremamente qualitativa. Mas a qualidade por exemplo, e não é só eu, né? A qualidade é deixar de ver pessoas fazendo operações completamente aleatórias e sem sentidos que elas mesmas não conseguem explicar. Não é seguir um time, não é seguir uma linha, é seguir uma linha de raciocínio, é seguir uma linha de trabalho. Não é a liga, não é o campeonato brasileiro é maravilhoso e o campeonato, sei lá, turco é horroroso. Não, não. O Manchester City é maravilhoso e o Cuiabá é péssimo. Também não. Também não. Não é o time nem a liga, é a sua linha de trabalho. Qual é a sua linha de trabalho? Já pensou se você consegue responder isso? Já? Porque o que eu vejo, ó, você está me escutando, você vai entender. O que eu vejo? Eu vejo pessoas trabalhando de maneira aleatória, sem conhecimento nenhum, com um nível de aprendizado pobre e zero desenvolvimento. Onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso escancarado num sábado. Por quê? Porque num sábado eu vejo pessoas começarem o dia trabalhando jogos da Bundesliga 2. Em uma partida entre times intermediários da tabela. E logo depois, esta pessoa está trabalhando um jogo do Liverpool contra um time na zona de rebaixamento. E em seguida, esta pessoa está trabalhando Barcelona e Real Madrid. Porém, no final da tarde, esta pessoa está trabalhando um jogo qualquer do campeonato italiano que envolve um time de topo de tabela contra um no meio da tabela. E entre esses jogos, a pessoa se envolveu em uma partida mediana do campeonato turco. E assim que termina o jogo do campeonato italiano, essa pessoa se envolve num jogo qualquer que seja da Série A do Campeonato Brasileiro que está acontecendo no sábado, e ela termina o sábado dela com um confronto entre dois times na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. E se existir a oportunidade, ainda vai fazer um joguinho da MLS à noite. Responda para você mesmo. Aonde está a qualidade nessa gestão aqui? Aonde está a qualidade no gerenciamento desse trabalho? Aonde está a coerência nele? Pode até ser que tenha, mas ela não consegue ser explicada em 99% dos casos. Você deve seguir um time? Você deve seguir uma liga? Claro. Se você seguir um time, você vai conseguir o que com isso? Aumentar o seu nível de efetividade para aquele time. Mas veja bem,
Aquele time terá que ser colocado em uma série de ambientes diferentes durante uma temporada, 2 ou 3 no mínimo, e você vai ter que responder às mudanças que esse time vai fazer durante as temporadas para você, por exemplo, mudança de técnicos, mudança de jogador, mudança de mando de campo, torneios diferentes que ele vai jogar. Então, você naturalmente vai ter uma evolução técnica e efetiva daquele time. Mas a gente está falando de um time só, né? Como também numa liga isso vai acabar acontecendo, mas a liga também ela é movimentada, ela não é um corpo fixo, ela troca times, times são rebaixados, times têm acesso, times jogam melhor uma temporada do que a outra, um grupo de times sendo gerenciados é bem mais complexo do que parece ser. Você deve determinar uma linha de trabalho. Não um time ou uma liga, claro, pode ser um time? Pode ser uma liga? Pode ser um grupo de times? Pode. Mas veja que um grupo de times não representa a mesma linha de trabalho, porque um grupo de times não está o tempo todo dentro do mesmo ambiente. E você deve primeiro ser bom em um ambiente, de preferência aquele que você melhor se adapta, por isso o autoconhecimento. E a partir daquele ambiente que melhor se adapta a você, você evoluir e desenvolver-se dentro das variações que aquele ambiente te promove. E a partir daí, depois de um total e completo domínio, não, você não vai conseguir isso em um ano, você migrar para outros ambientes. E qual é o nome disso? Desenvolvimento técnico. E quem vai fazer um desenvolvimento técnico com você? Profissionais. Traders profissionais que passaram pelo processo, que conhecem cada um dos ambientes, que ajudam você a se autoconhecer e dentro do ambiente que você melhor consegue performar, melhoram e desenvolvem você dentro das variações apresentadas pelo ambiente que você melhor se adapta. E a partir daí, o profissional vai desenvolver você para outros ambientes. Então não é o time, não é a liga, é o ambiente. E vários ambientes iguais, variando internamente entre eles, geram uma linha de trabalho. E é essa que você tem que ter. Não é o time, não é a liga, não é o aleatório complexo devaneio que eu vejo acontecer, por exemplo, num sábado. Quem vai levar você a este outro nível de aprendizado, 2, conhecimento, 3, desenvolvimento? Profissionais. Traders profissionais. Pessoas que dedicaram sua vida ao conhecimento do ambiente de trabalho, vários deles diferentes, e que dedicaram sua vida ao estudo do que acontece ali. Essas pessoas têm experiência e know-how para mostrar isso para você. E por que você não consegue o seu primeiro saque? Por que você não vê os seus resultados? Por que você tem altos e baixos? Porque você está precisando passar pelos 3 pilares principais: aprendizado, conhecimento e desenvolvimento. Mas é isso, já. Mais ou menos uma prima da pergunta 3. Isso, exatamente. Acho que é o que as pessoas realmente têm dúvida, né? Por isso chegam tantas perguntas similares, né? E se elas têm dúvidas é porque de alguma forma isso está incomodando elas, né? Então espero que a gente esteja ajudando com o que a gente tem para falar. Essa pergunta, se eu não tenho muito o que falar, acho que você falou tudo, é isso, a pessoa tem que saber em que ambiente ela trabalha melhor.
e não qual time, qual liga, mas claro, também pode ser focado numa liga somente, ou focado em determinados times somente, ou ambos, desde que saiba o que está fazendo e como está fazendo, e não seja aquele trabalho que eu já vi muitas vezes, né? Eu vou começar a temporada da La Liga seguindo Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona. Aí o Barcelona perde 2 jogos, o Atlético de Madrid perde 2 jogos. Não faço mais esses jogos. Não trabalho mais com esses times. Agora eu tô com Real Madrid, City e Liverpool. E ao longo da temporada ele vai trocando. E aí quando termina a temporada da La Liga, você vai puxar lá a tabela e você vê que o Barcelona sei lá, chutando aqui, de 40 jogos, perdeu 5, empatou 4 e o resto foram vencedores. E você abandonou talvez no começo da temporada só porque teve 2 ou 3 resultados ruins. Então essa oscilação acontece muito. E também posso dar um depoimento, né? Quando eu comecei a trabalhar com o CX, eu era exatamente nesse modelo aí. Além de não trabalhar com trader, eu era punter. Eu tinha uma liga, um conjunto de liga que eu me especializava, que era Itália, Série A, Série B e Série C. E quando eu pulo pro trading, eu era exatamente aquele modelo. Digo mais, não começava na Bundesliga, que a Bundesliga já era tarde. Eu começava às 7 da manhã com o primeiro jogo da Série A da Itália. Quando eu começava a rodada da Bundesliga, eu já estava lá em 3, 4 jogos envolvidos, os 3 jogos, né, que tinha, sempre um trio de jogos, às 8h30. Eu já estava quente do jogo anterior. E aí já começa a Bundesliga, um jogo da Premier League, eu estava nos 2. E se bobear, tinha um turco começando com um time grande, eu também estava lá. E meio-dia já começa aquela rodada mais prime da La Liga, eu também estava lá. No meio da tarde eu já pegava um campeonato brasileiro aleatório, de repente um São Paulo, um Palmeiras, um Flamengo para fazer. Tinha um Corinthians rolando, achava um jogo da Série B, entrava também na roda. Havia uma partida da MLS, estava lá também. E era essa salada, quando chegava no final do dia, ainda tinha o quê? A MLS. E eu ainda falava, olha, ainda tenho 5 jogos da MLS para fazer. E era uma grande confusão. E no final do dia ele sempre perguntava, e aí, como é que foi? Uns resultados completamente, como se dizia, ioiô. Um jogo você ganha, o outro você perde, outro você ganha, outro você perde. No final você quase não tem lucro naquele dia, não desenvolveu nada, você não sabe nem por que você teve green, nem por que você teve red. Você só operou absolutamente tudo que estava na sua frente no sábado e no domingo. E eu no começo trabalhava bem assim, até que ele foi fazendo uma adaptação no volumes, ligas, times, do que é melhor de trabalhar, onde tinham melhores resultados, por que tinham melhores resultados. E com isso foi desenvolvendo numa extensão interessante. Mas é isso, é mais um depoimento mesmo que eu tenho para falar sobre isso. E vamos para a nossa quinta pergunta, a nossa quinta e última pergunta. Como manter o controle emocional após uma sequência ruim? A famosa bad run. Como manter o controle numa bad run ou após uma bad run? Vamos lá. Como manter o controle emocional após uma sequência ruim? Vamos começar. Aqui tem essa pergunta, ela pode ser dividida, e ela é maravilhosa também, ela pode ser dividida em 3 fases. O controle emocional, a sequência ruim e o hedge. Tá? Bom, vamos começar pelo hedge. E Vamos talvez começar pelo ainda possa hedge. entrar uma quarta aí, que é a good run, que também pode ser uma Que grande vilã. que é o good run, que é uma grande vilã. Né? Vamos começar pelo hedge, mas o que vale para o hedge vale para o green também. Né? Vamos começar pelo hedge. E depois vamos passar pela sequência ruim. E depois vamos, finalmente, falar aqui do controle emocional. Vamos lá. Para. Você não vai conseguir me convencer e você não vai conseguir convencer absolutamente ninguém sério que hedge ou bad run é uma coisa importante. Você não vai. Nem o CX, nem ninguém sério. Por quê?
Porque heads e bad runs estão escandalosamente mostrados para qualquer um de nós dentro das probabilidades de um evento ocorrer. Se um evento tem 70% de chances de dar certo, ele vai errar 30%. E a sequência de erros é aleatória. Você não vai conseguir convencer o CX e você não vai conseguir convencer ninguém sério que isso é importante. Por quê? Porque você pegou o seu mouse, você clicou em uma operação e qualquer pessoa séria vai subentender que você fez isso sabendo da probabilidade do evento ocorrer. Então, não. O RED não é um evento. Parem de tratar o RED como um evento. Uma coisa cataclísmica. Porque ele está explicitado para vocês. Quando você clica em qualquer evento que seja, é da sua obrigação. Não adianta falar que não sabia, é da sua obrigação saber qual é a probabilidade do evento ocorrer. E na probabilidade do evento ocorrer, automaticamente você sabe a probabilidade do evento não acontecer. Então, se ele não aconteceu, não é um evento. Não é um grande evento do tipo, tive um head nesta operação. Isto aconteceu comigo. Você era consciente disso. Por que você era consciente? Porque a sua obrigação, dentro de um mercado qualquer que seja, é saber qual é a probabilidade do evento ocorrer. Então, um hedge não é um evento. Não é um grande evento. Não é o Rock in Rio. Não é. Não é. Ele é apenas um cenário mostrado para você antes de você entrar no mercado. Então você entra no mercado consciente daquilo. CX, mas eu não sabia qual era a probabilidade do evento. Existe um erro aqui, antes de clicar e não depois do evento acontecer. Poxa, mas eu entrei num jogo de futebol qualquer e o goleiro fez um passe errado e saiu o gol, isso acontece comigo. Não, isso não acontece com você. A probabilidade do goleiro fazer isso estava ali explicitada na probabilidade do evento acontecer. E você tem a obrigação de saber. Você não pode entrar no mercado no escuro. Você tem a obrigação de saber. Então, não, um hedge não é um evento. Não, você não vai conseguir atrair a atenção de ninguém sério através de um hedge, como você também não vai conseguir atrair a atenção de alguém sério através de um green. Porque greens e hedges estão mostrados na probabilidade do evento antes do evento acontecer. Então, hedges ou greens não são eventos. Não são grandes eventos. Não é o Rock in Rio. Não é o grande diploma de que você é fantástico quando dá green. E não é a grande prova de que você é ruim quando dá red. Ou que você é azarado. Ou que as coisas acontecem com você. Não é. Porque eles são mostrados na probabilidade do evento antes de você tomar a decisão de clicar no botão C. Então não vai conseguir me convencer e não vai conseguir convencer ninguém sério. Por quê? Reds e greens, para nós, são apenas cenários que fazem parte do dia a dia. Ninguém para de trabalhar por causa de um red. Ninguém se sente super-homem por causa de um green. E quando esses reds ou esses greens, eles acontecem em sequência,
Ninguém é ninguém é a pessoa mais fantástica do mundo porque acertou X vezes seguidas, e ninguém é a pior pessoa do planeta Terra porque errou X vezes seguidas. Então não são eventos, é bem diferente. Eventos não podem ser grims e heads. São apenas cenários se concretizando depois que você já sabia que isso ia acontecer. Então, não existe nenhum tipo de importância em termos de eventos, porque as pessoas geram grandes eventos. Um head, parece que foi um grande evento. Ou um jackpot, parece que foi um grande evento. Não, eles vão acontecer. Então, nem um lado nem o outro é um grande evento. E uma sequência deles também não. Você já sabia que eles iriam acontecer antes de você entrar na operação. Se você entrou na operação sem saber isso, então a gente tem que voltar você antes do momento de entrar na operação. O erro está antes de entrar e não depois que entrou. Tá? Segunda coisa, controle emocional. Eu vou dizer uma coisa aqui para você muito importante. O emocional das pessoas existe, acontece, interfere, sim. Sim, interfere, sim. Mas perdi o controle emocional porque tive um head. Perdi o controle emocional porque errei uma operação. Perdi o controle emocional porque uma posição ganha se tornou uma posição perdida. Perdi o controle emocional porque eu estava em um determinado back em match odds a um time, fechei a minha operação e o gol aconteceu 3 segundos depois e isso se repetiu 3 vezes seguidas. Se é esse o controle emocional que você está se referindo, eu vou ser bem sincero, isto é mimo. Isto é mimo. Isto é para pessoas mimadas. Todos perdem. Todos perdem. Eu e todos perdem. Porque alguns transformam uma perda em uma total destruição. Não tem relação nenhuma com emoção isso. Nenhuma. Isso é mimo. Estava numa operação, tive um head. Por que você teve um head? Porque eu não, e essa é a verdade, porque eu não aceitei que determinada equipe ou determinado evento acontecesse. E por causa disso, gerei em cima disso muitas perdas em sequência. Isto é mimo. A segunda coisa aqui sobre controle emocional. A segunda coisa sobre controle emocional. Controle emocional porque tive um head grande não existe. Tive um head grande e perdi o meu controle emocional. Isto não existe. Existe uma coisa que chama boa prática de gestão de banca. Eu não conheço exemplos de pessoas que têm boas práticas de gestão de banca e principalmente gestão de patrimônio, que essa ninguém nem sabe que existe, né? Eu não conheço pessoas que aplicam boas práticas de gestão de banca e de gestão de patrimônio que tiveram heads, abre aspas, grandes, ficaram completamente loucos e queimaram o resto da banca. Não existe. Você pode ter um descontrole emocional e isso acontece por fatores que acontecem extra mercado. Todos temos problemas pessoais,
Todos temos dificuldades na vida, todos temos problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de família, de diversas formas e de diversas intensidades. Mas dentro do mercado, fiquei louco, tive um descontrole emocional, fiquei louco, por quê? Porque fechei minha operação e 5 segundos depois saiu um gol. Isso não é descontrole emocional. Me desculpa, isso não é, isso é mimo. Isso é mimo, isso é não aceitar que você é um ser humano normal e não é o Albert Einstein, e você erra. E o Albert Einstein também errava, viu? Ele ainda era um ser humano, apesar de ser o Albert Einstein. Horas. Tive um descontrole emocional total e completo, fiquei completamente louco porque tive um head grande e destruí a minha banca. Mas que head grande é esse que você teve? Você deveria ter tido um head dentro das boas práticas de gestão de banco e patrimônio. Se esse head foi grande e você, veja só, você está transformando este head em um evento, o seu problema foi o quê? Foi a boa prática de gestão de banca e patrimônio, que você não teve, e a culpa é só sua. Então você não está tendo um descontrole emocional. Você está tendo uma má prática de gestão de banca e patrimônio. Este é o seu problema. Agora, descontrole emocional, porque veio um headzinho ali, porque veio outro headzinho aqui, porque teve 4 operações que deu errado. Não, né? Não vai fazer o CX, não vai fazer nem o CX, nenhuma pessoal séria, nenhum profissional sério acreditar em você. Nenhum. Nenhum. Não, você não vai conseguir. Outra coisa totalmente diferente são problemas emocionais, e isso existe, que nós temos fora do ambiente operacional. E que sim, influenciam sim nas decisões que a gente pode tomar dentro. E aí sim, um profissional que está preocupado com o seu desenvolvimento, ele vai ajudar você a passar por isso. Mas ele nunca vai levar a sério, e não pode e não deve, descontroles emocionais por causa de erros, por causa de heads, por causa de má aplicação das boas práticas de gestão de banca nem de gestão de patrimônio. Isto é única e exclusivamente uma decisão e problema seu, não do profissional. Então, o controle emocional, como manter o controle emocional após uma sequência ruim, o controle emocional nem entra nessa conversa. Nem entra. Por quê? Porque uma sequência ruim está automaticamente mostrada para você na probabilidade do evento ocorrer. E a probabilidade do evento ocorrer mostra que a sequência ruim pode acontecer sim. Então, sim, você era ciente quando apertou o botãozinho. E isso não tem nada a ver com o profissional. Mas a pergunta é maravilhosa, como todas as outras foram maravilhosas também. E aí, já conta pra mim. Não, é isso. Você disse absolutamente tudo que tinha sobre essa temática. É isso. Os heads são só heads, greens são só greens. E se você quiser ter uma vida longa como um profissional de trading, você não pode deixar que uma sequência boa ou ruim altere o andamento do seu dia e a sua forma de trabalho. Você não pode mudar uma estratégia porque teve uma sequência de head, ou só fazer uma estratégia porque te deu uma sequência de greens, porque no longo prazo, não importa, o green e red eles vão se anular se você estiver trabalhando de forma correta, mas a partir do momento que você altera a sua forma de trabalhar por causa de ou de uma sequência de green ou de uma sequência de red, você também vai alterar o seu resultado de longo prazo, que talvez estava ótimo, por causa
mudança, você acaba tendo resultados diferentes, quando não deveria seguir o plano, porque isso aqui não é para ficar rico hoje, como as pessoas acham que é, né? Isso é um trabalho de longo prazo, como todo e qualquer tipo de área que envolve investimento financeiro. Trading financeiro, compra de ações, compra de qualquer tipo de papel imobiliário, etc. Tudo isso é no longo prazo, não é hoje. Você não faz um investimento hoje. Bitcoin, você não compra o Bitcoin hoje e cruza o dedo para amanhã ele subir dos 2.000%. Não vai subir, não vai subir. Nem hoje, nem amanhã. Vai demorar um tempo. A não ser que você tenha tido a maior sorte do universo. Mas aí você também pode ficar jogando na Mega Sena e esperar acontecer, né? Então são coisas que são trabalhadas a longo prazo com calma, tranquilidade, gestão, principalmente, gestão de patrimônio, principalmente, gestão em cada entrada que você faz, em cada investimento que você faz, mesmo que você ache, nossa, eu tive 5 greens fazendo tal coisa, então agora no próximo jogo eu vou aplicar isso, vou aproveitar, vou pegar todo o meu lucro que eu tive aqui no dia e vou colocar, porque hoje eu tô ganhando todas. Aí é bem ali que acontece uma falha naquela estratégia de cara, aquela da Red, ele destrói um dia que ele estava trabalhando muito bem e tendo bons resultados, ele transforma aquilo num dia Red, que às vezes nem fica Red, ele só perdeu o que ele já tinha ganhado. Ele está no 0-0. Mas esse acontecimento arrebenta de tal forma o emocional do cara que ele, estando no 0-0, dá conta de perder a banca inteira no próximo evento, porque ele quer recuperar um negócio que ele nem tinha. Então, assim, o controle emocional ele é muito importante por esses fatores, gestão de patrimônio, gestão da própria banca. E é isso. Acabamos as nossas perguntinhas do nosso Off-Game Responde, que, como já tinha dito no começo, é um quadro que a gente faz aqui no nosso canal, quando a gente tem um tempinho para poder responder as pessoas que mandam perguntas no nosso privado de uma vez só. E é isso. Tem mais alguma coisa para falar, Sex? Claro que não, eu só tenho que desejar para todo mundo aí ótimos dias de trabalho, que sejam dias maravilhosos, que vocês tenham grandes lucros, que tudo dê certo para todo mundo, que esse é o nosso objetivo aqui, que todo mundo tenha sempre muitos lucros, que todo mundo tenha o melhor desenvolvimento possível, a melhor linha de aprendizado possível, que que tenha o melhor nível de conhecimento possível também, e que isso se traduza, aí sim, que isso, eu não gosto de falar que isso se traduz em resultados, mas eu gosto de falar que isso atraia resultados, porque isso é o que realmente atrai resultados para as pessoas, e dizer que talvez o tema de hoje, de tudo que a gente falou, o que fica aqui é corram, fujam, tenham pavor em estágio inicial. É bom dizer em estágio inicial, né? Tem um pavor das palavras lucro, dinheiro, resultado, saque. Tem um pavor dessas palavras. Procurem por palavras, procurem por conteúdo, procurem por materiais que tenham conhecimento, desenvolvimento, aprendizado, que são mais importantes nesta fase inicial da carreira, que é basicamente o que a maior parte das perguntas está mostrando para nós aqui. É isso, meus queridos. Da minha parte, já vai falar com vocês mais um pouquinho. Da minha parte é isso. A gente vai se ver aqui em breve, numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Fiquem bem e façam ótimas operações. É isso, a gente se vê aí no próximo Off Game Responde, que nunca sabemos quando é. Porque apesar de estarmos em data FIFA e a grande maioria das pessoas estarem com até bastante tempo livre, e até recebi uma mensagem como essa, você não pode me responder já que a gente está em data FIFA e não tem o que fazer? Sim, tem o que fazer, porque a maioria das pessoas, elas trabalham exclusivamente futebol, exclusivamente certas ligas, exclusivamente certos times, tem medo, pavor, desespero de operar futebol na data FIFA, porque na maioria das vezes não tem conhecimento, isso acaba trazendo resultados negativos, mas assim,
Não, a gente aqui tem muito trabalho que a gente não trabalha só com trading e futebol, é trading esportivo de forma geral. A gente faz todos os tipos de liga e todos os tipos de esporte. Até política vamos ter esse ano com as eleições americanas e trading. Mas assim, não, a gente não tá parado, a gente tá tendo só hoje Fórmula 1, cricket, ATP Miami, NBA à noite, fora alguns jogos bons de futebol que vão ter durante o dia. Então, assim, realmente aqui a gente tem um volume de trabalho muito grande, se trabalha muito, que é uma outra coisa que as pessoas talvez não encontrem aqui, que é achar que vai ganhar muito trabalhando pouco. Não, você vai ganhar sim, mas trabalhando muito, como em toda e qualquer área em que você ganha bem. Basicamente é isso. Até o próximo programa. Qualquer coisa podem deixar perguntas na nossa caixa de mensagem do Instagram, do Discord, ou de qualquer outro lugar. Aí na descrição vão ter acesso a todas as nossas redes sociais. E quem quiser fazer parte do grupo também, a gente tem uma série de pacotes, planos, todos os tipos de esporte. A gente trabalha com todos eles. O CX é um trader developer, então ele desenvolve muito bem as pessoas. Quem quiser, é só falar com a gente aí, entrar em contato. Senão a gente se vê no próximo programa. Até mais.